tudo que nós vemos na Bíblia é algo necessário. Nem tudo que Deus fez é algo necessário. Nem tudo que Jesus fez é algo necessário. Então, por que fizeram? Para nos dar uma instrução, para servir de modelo, para dar uma orientação. Quer um exemplo? Jesus não precisaria se batizar, porque, na verdade, Jesus, ele não tinha pecados. E o batismo significa morte para a vida de pecados e renascimento para uma nova vida com Deus. Mas mesmo assim ele se batizou, mostrando um exemplo para cada um de nós, de que todos os que crescem nele deveriam demonstrar que morreram para o pecado e nasceram para Jesus. A mesma coisa acontece no texto que eu vou ler agora. Em Gênesis 2, versículo 3, diz assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando Deus criou o mundo, e cada dia é como 1000 anos, diz a Bíblia, então não se precisa entender que cada dia da construção do mundo foi um dia de 24 horas. Então, em cada dia em que Deus foi criando coisas no mundo, ele foi demonstrando que estava feliz com o que estava criando. Mas a Bíblia diz que no sétimo dia, feliz pela criação de tudo, inclusive da coroa da criação, o homem, que Deus finalmente descansou. Será que Deus tem fadiga? Será que Deus precisa descansar? Será que Deus, fica estressado? Será que Deus precisa de vitamina? Claro que não, claro que não. Deus está acima da nossa capacidade de entendê-lo. Deus está acima da nossa capacidade de formular qualquer teoria sobre ele. A teologia é uma tentativa de nos aproximar o máximo possível daquilo que ele mesmo revelou sobre si. Mas quem somos nós para compreender esse Deus de infinito poder? Deus não precisava descansar, mas descansou. E deixa isso de forma explícita em Gênesis 2, versículo 3. Por quê? Porque queria provocar a gente. Porque queria dizer para a gente que ninguém é super-herói. Que ninguém está acima do bem e do mal. Que ninguém tem energia, força, músculo para tudo. Que ninguém se basta. Que todos nós somos finitos, carentes da mão de Deus, carentes do renovo de Deus e extremamente necessitados de seguir um protocolo de vida inteligente, para que o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não seja prejudicado, não seja danificado. A nossa alimentação tem que ser sábia. Beber água é extremamente necessário. Evitar desgastes emocionais, conflitos, é extremamente necessário. Oxigenar a vida com momentos bons, prazerosos, que joguem sobre nós os hormônios que o corpo precisa para ter felicidade, para ter motivação, para ter energia, para ter alegria, para ter gargalhada.
Tudo isso é importante, mas tem uma coisa que não pode faltar. E é tão necessária que Deus, sem precisar, também fez. No 7º dia, ele descansou. E o que é legal é que diz o texto que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, ou seja, o dia não é desagradável a Deus, não é menos santo, não é menos abençoado, porque você está descansando. O dia não é menos legítimo para Deus. Deus não olha para você como um preguiçoso, como um incoerente, como um lerdo, porque você está parado. Não, não, não. Deus olha para você com olhos positivos. Deus olha para você e aplaude a sua sabedoria quando você abre mão de um momento de trabalho para descansar, depois de ter trabalhado por alguns dias de forma coerente, árdua, dedicada. 6 dias Deus trabalhou, no 7º descansou. O princípio mínimo para a gente é que Deus espera que a gente trabalhe no máximo 6 dias, de que a gente descanse. Isso não quer dizer que a gente não possa ter uma fase diferente, um momento diferente, uma necessidade de fazer um investimento maior de trabalho, sim, mas viver assim está errado. Viver assim, não está certo. Se você precisa trabalhar direto e não descansar, indo atrás do dinheiro e do sucesso, seu sucesso e seu dinheiro envolvem desobediência a Deus. E desobediência a Deus é desonra a Deus. E desonra a Deus nunca vai atrair o favor de Deus. Por isso, descanse. Fique com pernas para o ar. Aprecie o pôr do sol. Faça uma caminhada à beira do lago ou do mar. Descanse. A cada dia o seu mal. Não se desespere por algo que ainda não está feito. No tempo certo, Deus vai te dar a direção. No tempo certo, as portas vão se abrir. Se você estiver descansado, você vai ter muito mais condições de avaliar que caminho tomar. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus seja contigo. Amanhã tem mais um vídeo para te abençoar. Descansa, descansa. Se inscreve no canal.